Fala, turma, sejam bem-vindos. Hoje, nessa aula aqui, nós vamos falar sobre como passar em concurso público. Vou estar falando aqui do passo a passo, tá? Da metodologia que eu utilizei para ser aprovado em 12 concursos em apenas 5 meses. Então, papel e caneta na mão, e é uma aula para que você possa ver e rever várias vezes e aplicar na sua jornada, tá? Para que você possa aí acelerar a sua aprovação, tá? Mas antes de seguir, eu vou te pedir aqui para você se inscrever no nosso canal aqui, tá? Para que você possa estar por dentro das melhores estratégias. Então, sempre eu vou estar publicando um vídeo aqui, um vídeo de alta relevância, né? Para que você também possa aplicar na sua jornada aí. Ativa aqui, ó, clica no sininho e ative as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você receber uma notificação aí e você já vir consumir esse vídeo, tá bom? Então, é muito importante, é bem rápido, é muito simples para você, tá? E para a gente que produz conteúdo aqui faz total diferença. Então, já corre aí, já compartilha, manda para alguém que você gosta muito aí, tá? E que precisa desse conteúdo aqui. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar de como passar em concurso público, nós vamos falar sobre definição da área, análise do edital, planejamento e estratégia de estudos, tá? Então, quando você entender esse passo a passo, certamente você vai acelerar aí a sua aprovação, tá? Então, o primeiro grande passo para você passar em concurso, você está começando agora, é a definição de uma área, é a definição do objetivo, meu povo. Você precisa aí definir com clareza qual é o concurso, qual é a carreira, né? Então, a gente tem aqui carreira policial, tribunais, carreira bancária, administrativa e fiscal. Eu, por exemplo, qual foi a minha decisão? Porque você tem muitas opções, turma. Então, o que que eu tomei decisão na época que eu estava estudando? Eu queria estudar para carreiras administrativas, né, e que fossem ali organizadas pela banca CESP, né, CESP-NB, que hoje é a atual Sebrasp. Então, eu foquei me especializei naquela banca e nos concursos que tinham ali nas matérias da carreira administrativa. Né? Por que que isso é importante? Porque você começa a dar uma direção, né? E entenda, eu não estou falando que você não pode fazer concurso para outras áreas. Eu estou falando que você deve focar a sua preparação, concentrar a sua energia em uma carreira, em uma área, perfeito? Mas você deve fazer concurso enquanto você tiver dinheiro de inscrição, tá? Mas a preparação, a especialização, a sua energia, ela deve estar concentrada em uma única. Então, defina, isso é foco, o que é foco? É energia concentrada, certo? Então, uma vez que você definiu a área, você avança para a análise do edital, né? E o que que é a análise do edital, meu povo? A análise do edital o edital é a regra do jogo. É quando você começa a entender quais são as etapas importantes do seu certame, da sua preparação, né? Então, olhando o edital, e se o seu edital não foi publicado, olha o último edital, olha o último concurso, porque você precisa entender, compreender quais são as etapas. Então, você vai saber quais são as etapas, né? Etapa de prova objetiva, de avaliação de títulos, de TAF, né? Você vai identificar quais são os pré-requisitos, tá? Para cada edital, para cada cargo, qual é o tipo de formação que você tem que ter, qual é a idade mínima, qual é a idade máxima, se é masculino, se é feminino, quais são as regras do jogo, tá? E aí você vai começar a identificar as disciplinas, né? Quais são os assuntos que são cobrados? Para quê? Para você ir para a próxima etapa, que é organizar o planejamento. Então, isso é tão importante, Tom, porque eu já vi concurseiros, eles é, estarem dentro das vagas, do número de vagas da prova objetiva, e não saber nadar, por exemplo, e ser reprovado no TAF. Ou o concurso exigir formação em direito e o cara não ter a formação em direito, ser formado em contabilidade, por não ter observado as regras do edital. Então, é muito importante, porque às vezes sai o edital, o concurseiro fica doido, sai o edital, ele vai doido, já vai se matricular no cursinho, calma, calabreso. Né? Primeira coisa é que você deve entender a regra do jogo, você deve estudar ali, você deve entender, ficar fera naquilo ali, certo? Para você entender a regra do jogo. Então, primeira coisa é você definir com clareza qual é a carreira que você quer. Dois, é você começar a estudar, tá? Quais são ali as regras desse concurso,
tá? E antes de avançar, eu vou pedir aqui, ó, não te custa nada, já corre aí e se inscreva no nosso canal para que a gente possa aí aumentar essa comunidade. E você, ao clicar aqui no curtir, deixar seu comentário, tá? Se você está gostando desse conteúdo aqui, interaja comigo, fala alguma coisa. Por quê? Porque você mostra para o YouTube que esse conteúdo está te ajudando, esse conteúdo é relevante, ele começa a mostrar para mais gente. É rapidinho e é importante aqui para a gente que produz conteúdo, tá bom? E aí nós vamos para a próxima etapa, tá? Que é do planejamento. E aí no planejamento tem algumas coisas que eu chamo a sua atenção. A primeira coisa é você definir quanto tempo você vai dedicar para o seu projeto, tá? Para o seu projeto de estudo. É 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Então você precisa separar, fazer uma anamnese, olhar para o seu dia a dia e falar assim, quantas horas eu tenho para me dedicar ao meu projeto de aprovação. Esse projeto ele tem que ser prioridade na sua vida, tá? Se for 1 hora, não importa a quantidade de horas, turma. Não importa a quantidade de horas. Tem gente que estuda 8, 10 horas por dia, mas não estuda nem 1 hora com qualidade. Então, você precisa separar com muita maturidade qual o tempo que você vai se dedicar ao seu projeto e colocar isso como algo prioritário, inegociável. Tá? Então, que sejam 2 horas, que sejam 3 horas. E não me venha com essa conversa de que eu não tenho tempo. Você consegue arrumar 2, 3 horas no seu dia. Se for algo prioritário na sua vida, que vai mudar a sua vida, você consegue sim definir e estabelecer um tempo. Mas é a primeira etapa, você definir quanto tempo você vai se dedicar. Segunda parte é organização da sua rotina. E aí é quando você vai dar uma olhada na sua vida para os papéis que você exerce. Filho, profissional, mãe, marido, esposa, né, concurseiro, para a sua saúde. Então é muito importante você organizar a sua rotina. Ver o que que você faz na segunda, ver o que você faz na terça, ver o que que você faz na quarta, o que que é excesso, o que que dá para eliminar, o que que dá para jogar para depois quando você tomar posse e aprovar. Amém? Então, é muito importante você olhar para a sua rotina e olhar isso. Por quê? Tem gente que gosta muito de malhar, por exemplo, de treinar. Aí o cara corre de manhã, malha meio-dia, nada à tarde. Eu te pergunto, se você não for atleta, o que que é mais importante? É você ir para a academia porque você gosta ou você estudar? Então, vão ter algumas atividades que talvez você tenha que diminuir ou até suspender mesmo. Por quê? Porque passar no concurso público vai ter que ser aí a sua prioridade máxima, para que você durma e acorde com vontade de mudar a sua vida. Perfeito? Então, você precisa colocar energia aí. E a terceira etapa é a distribuição das disciplinas. É você pegar o tempo que você tem, 1, 2, 3 horas, pegar aquelas disciplinas do seu edital e ir alocando ela dentro de cada dia. Você distribuir dentro da segunda, dentro da terça, dentro da quarta, dentro da quinta. E como eu faço isso, André? Você precisa começar a estudar, turma, começar a estudar por aquelas matérias que são mais relevantes. E não estou falando aqui que você deve estudar naquela ordem do edital. Você deve estudar pelas matérias que são mais relevantes, aquelas que têm maior peso, aquelas que têm maior recorrência, tá? E colocar isso por ciclos, né? Você estudar e distribuir aí de acordo com o tempo que você tem e com os dias que você tem. Tranquilo? Então, é muito importante você organizar isso e ter um planejamento, tá? Porque você ter um planejamento ele te ajuda a você não perder tempo quando você senta para estudar, é você saber o que você vai estudar em cada dia, qual é o assunto, tá? Quanto tempo você tem, então você não fica gastando energia. Você senta para estudar e fala assim, deixa eu ver o que eu vou estudar hoje. Isso não existe, gente. Para quem está treinando para concurso público, tá? Para ter a competição, para estar competindo por uma vaga, não dá tempo não tem como ficar perdendo tempo pensando no que você vai estudar. Tem que estar planejado, tem que estar organizado. E é antes que você comece a fazer isso, tá? O planejamento ele é ajustável naturalmente. Você precisa estabelecer um plano. Dentro da mentoria, por exemplo, eu tenho uma plataforma, turma, que estabelece para cada aluno da mentoria um plano individual, de acordo com o tempo que ele tem, de acordo com a dificuldade que ele tem, de acordo com o concurso dele. E isso traz muita vantagem para os alunos que estão na mentoria. Por quê? Porque, primeiro, aumenta a performance do cara. Segundo, ele evita ou minimiza a possibilidade de você procrastinar. Porque você fica ali com tanta coisa para fazer, pensando que acontece alguma coisa no meio do caminho. Então, é muito importante você ter planejamento, porque o planejamento ele te dá direção, ele canaliza a sua energia e a sua atenção. Tá certo? E aí eu vou trazer para você aqui algumas estratégias de estudo.
tá? E que estratégias são essas, meu povo? Resolução de questões, ciclo de revisão e acompanhamento de desempenho. Isso é determinante para a sua aprovação. Então, tem gente, por exemplo, a maioria, na verdade, o que que eles fazem? Eles querem ficar lendo, vendo vídeo aula uma, duas, três vezes, ele não memoriza, e o que que ele faz? Ele começa a jogar a resolução de questões para quando ele tiver confiança. E, na verdade, o processo ele é um inverso. Tá? Você precisa fazer para desenvolver confiança e não ter confiança para você fazer questões. Então, você precisa começar desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, a resolver questões. Por quê? Porque no dia da sua prova, o que que você vai encontrar lá? Questões, turma. Então, você precisa desenvolver a habilidade de resolver questões. E como que você faz isso? Fazendo, não tem como, tá? Não é lendo. No dia da sua prova não vai estar lá, você não vai dar uma aula. Então você precisa aprender a resolver questões, tá? Então é muito importante que você crie essa habilidade, que você desenvolva essa habilidade de você resolver questões. Todo dia 20, 30 e vai aumentando isso. Começa aos poucos e vai aumentando. Dois, ciclo de revisão, né? E quando eu falo de ciclo de revisão, eu estou falando que a revisão é o elemento ou a ferramenta necessária para você lembrar do conteúdo, tá? É você trabalhar com a retenção do conteúdo. E o que que eu posso utilizar? Mapas mentais, resumos, revisão ativa, né? E eu estou te falando isso porque revisar não é estudar tudo novamente. Revisar é você rememorizar, é você dar uma leve lembrada daquele conteúdo. E você vai ter que revisar isso de forma cíclica até o dia da sua prova, tá? Mapas mentais, resumo. Resumir não é copiar tudo. Tem um vídeo aqui falando, te ensinando como resumir. Então é importante que você veja isso. Por quê? Porque resumir não é copiar tudo. Tem gente que o resumo ele fica maior do que a matéria toda. Então ele copia tudo e está errado. Não é disso, não é copiando tudo que você vai passar em concurso público. E a revisão ativa? Revisão ativa é você criar a trilha neural, é você forçar a sua memória, é você forçar o seu cérebro a buscar essa informação. Então, toda vez que você terminar um assunto, você precisa ir ou elaborar suas questões, ou dar uma aula para alguém, turma. Então, você pega o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, senta aí que eu vou te explicar o que que é o artigo 5º. E você vai explicando, você vai dar uma aula para a pessoa, tá? Então, revisão ativa. Você precisa trabalhar com muita revisão. E o acompanhamento do desempenho. Gente, nada motiva mais do que o progresso, tá? Então, à medida em que você vai percebendo que você está evoluindo, isso vai te gerando maior engajamento, maior nível de motivação, isso vai fazendo com que você permaneça no seu planejamento de estudo, tá? Então, dentro da mentoria, por exemplo, eu tenho uma plataforma em que anota o percentual de acerto por assunto, por matéria, o tempo de estudo líquido, o número de acerto, o número de erros, se a pessoa está progredindo, se a pessoa está diminuindo. Por quê? Porque você precisa medir a sua performance. Não há espaço, turma, não há espaço para amadorismo, não há espaço para você ficar brincando. Então você precisa saber qual é a matéria que você precisa ajustar mais, qual é a matéria que é mais relevante. Se você está fechando, se você está fechando o conteúdo, você não precisa estudar muito, você precisa estudar certo, estudar com indicadores, com KPIs, você saber se você está se aproximando ou se afastando da sua aprovação, tá bom? Então, resolução de questões desde o início, revisão sempre e acompanhar a sua métrica, acompanhar o seu desempenho. E o último grande passo aí, meu povo, é a atitude. Né? Se você está aqui nessa aula até agora, é por quê? Porque você tomou atitude, você quer passar. Então, a atitude é decisão. Vão ter dias que você não vai estar com vontade de estudar, vai ter dia que vai estar frio, vai ter dia que você vai estar sem dinheiro, vai ter dia que o pessoal vai te cobrar, vai ter dia que você vai estar sentindo o primo primeiro do cachorro e vai estar sem vontade mesmo, você vai estar sentindo um Zé Ninguém. É normal, é comum, entendeu? Mas você precisa seguir, você precisa ir adiante. Por quê? Porque é decisão, tá? Você precisa tomar a decisão de seguir aí em busca do seu planejamento, de você se lembrar, de não se esquecer daquilo que te fez começar a estudar, da sua condição. Olha a sua conta bancária, olha assim, olha, cara, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô ferrado, vou continuar. Por quê? Porque a aprovação ela resolve tudo, tá? O estudo ele devolve. Então, você precisa tomar a atitude, tomar a decisão de todo dia você ter foco e disciplina, tá? Se você nunca parar, nunca parar, nunca parar, você vai ser aprovado. Então, é sobre constância, não é sobre inteligência, tá? Não é sobre ser inteligente. Porque senão eu não tinha passado, nunca fui melhor aluno da sala, turma. Eu nunca fui
O aluno CDF, eu sempre fui do fundão, de escola pública, com muita dificuldade financeira, então, e eu consegui, eu venci. Então, estou te falando, continua, estratégia e constância. Eu estou trazendo para você aqui a estratégia, né? Então, é por isso que eu falo para você, clica no sininho. Para quê? Para você receber, toda vez que eu colocar um conteúdo poderoso aqui, você possa receber isso, né? E já se inscreve no nosso canal aqui, para quê? Para você estar dentro de um ambiente, tá? Dentro de um ambiente de uma pessoa que tem experiência em aprovação. Eu fui aprovado em 12 concursos, dando apenas 5 meses. E há 10 anos eu venho aprovando todos os meus alunos de mentoria aí, certo? Por quê? Porque eu sei como fazer lá. E agora você precisa fazer sua parte, você colocar foco, você fazer sua disciplina, você precisa fazer acontecer, você precisa querer. E aí a última parte, nós estamos chegando no final, que é a ação de retribuição, né? Que é você me seguir lá no Instagram, tá? No arroba do André Oficial. É você se inscrever no nosso canal aqui, tá? É você clicar no sininho. Também deixa um comentário aqui falando o que que você achou dessa aula. Se essa aula te ajudou, se esse conteúdo te ajudou, escreve para eu saber se eu estou te ajudando, se eu estou cumprindo a minha missão, cumprindo o meu papel, tá bom? Então, espero verdadeiramente que você possa aplicar esse conteúdo aqui. Veja várias vezes, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa muito e a gente está junto até o fim, porque eu tenho um plano para você, tá bom? Então, bora para cima, arrebenta, é pau na máquina, galera. Então, valeu, já fica aí e até o próximo vídeo.